Dia a todas. Boa noite, Aline. Você que vai fazer as honras pela UERJ ou a gente vai começar com a minha fala? Pode começar com sua fala apresentando o projeto da cartilha ligada à Comissão de Combate à Violência à Mulher pela OAB Rio, né, Ok. falando um pouco desse projeto, e depois eu falo e vou apresentando cada participante. Olá a todas e todos que estão nos assistindo e que ainda irão nos assistir, porque vai ficar gravado. Eu gostaria muito de agradecer essa oportunidade de estar aqui representando a nossa diretoria da Comissão de Combate à Violência contra a Mulher e a OAB do Rio de Janeiro, para a gente falar sobre o lançamento da cartilha dedicada ao enfrentamento da violência digital contra a mulher, que é um tema urgente, atual e exige a nossa atenção e uma ação coletiva, que a gente vive numa era marcada pela tecnologia, pela conectividade, pela velocidade da informação. Então, é muito importante a gente estar sempre falando sobre essas situações, violências contra a mulher e hoje, especificadamente, violência digital contra a mulher. Então, é sempre bom quando a gente tem espaços, né, como este, para falar sempre, né, sobre o nosso trabalho e o trabalho de combate à violência contra a mulher. A gente tem essa vivência atual, as redes sociais, os aplicativos digitais, né, plataformas digitais, transformaram, né, a vida de toda a sociedade, né? A gente praticamente se comunica, trabalha, se relaciona através dessas ferramentas. Mas, junto com isso, também, junto com essas oportunidades, também surgiram infelizmente, novas formas de violência contra a mulher, né, que atravessam as fronteiras físicas e invadem a intimidade das mulheres, de nós mulheres, e muitas vezes com consequências devastadoras, porque influencia consideravelmente no nosso psicológico, né? E a violência digital contra a mulher não é um problema menor, ela se manifesta de diversas formas, né? Divulgação não consentida de imagens íntimas, perseguição online, ameaças, discursos de ódio, extorsão, invasão de dispositivos, roubos de dados pessoais, entre outras práticas que acabam ferindo os direitos fundamentais, como a privacidade, a honra e a dignidade daquela mulher. E, infelizmente, essas condutas têm crescido de maneira alarmante. Eu até abro um parênteses, porque não é só a violência digital, mas, de um modo geral, né, a violência contra a mulher, ela está crescendo assustadoramente e a gente precisa realmente parar para analisar, né, aonde que a gente precisa melhorar no nosso trabalho para poder estancar isso, né? E essa cartilha, ela nasce, né, com um propósito muito claro. Nasce não, né, já nasceu, né, com um propósito muito claro, porque ela foi lançada no nosso último evento, no dia 15 de dezembro, o último evento da Comissão de Combate à Violência contra a Mulher, e ela tem esse objetivo muito claro, né, informar, conscientizar e empoderar a mulher, né? A gente quer que cada mulher saiba identificar essas violências, conheça seus direitos e saiba onde buscar ajuda, né? A gente quer também que a sociedade compreenda que o espaço digital não é terra sem lei. Ele é regido por normas, por princípios constitucionais e por legislações específicas, né, como a Lei Maria da Penha, o Marco Civil da Internet, a Lei Caroline Dickmann, e também a gente teve uma lei recente, que é a 15.123 de 2025, né, que trouxe uma mudança importante em relação à violência psicológica contra a mulher, quando essa violência é praticada com auxílio de recursos digitais, como deepfakes, edições de voz, montagens de imagens, onde a pena pode ser aumentada pela metade.
Então, assim, a OAB do Rio de Janeiro, por meio da nossa Comissão de Combate à Violência contra a Mulher, ela reafirma o seu compromisso com a defesa dos direitos humanos, com a promoção da igualdade de gênero e, obviamente, um combate efetivo e firme contra a violência contra a mulher, né? E o nosso trabalho é garantir que nenhuma mulher esteja sozinha diante dessas violações. E a advocacia tem um papel essencial nesse processo, que é orientar, acolher e lutar para que a justiça seja feita, inclusive no ambiente virtual. E não basta reagir, né? A gente precisa prevenir, a gente precisa educar. É preciso transformar a cultura digital também para que ela seja inclusiva, segura e respeitosa. E isso só será possível, claro, com informação acessível, com diálogo e com união de esforços entre instituições, sociedade civil e poder público. E essa cartilha é um passo importante nessa direção, que ela traz orientações práticas, indica canais de denúncia, esclarece conceitos e aponta caminhos para que possamos enfrentar esse fenômeno com coragem e conhecimento. É mais do que um material informativo, ela é um convite também à reflexão e à ação. A violência contra a mulher, seja física, psicológica, digital, todos nós sabemos que é uma violação grave de direitos humanos, é uma afronta à cidadania, é uma afronta à democracia. E nós, enquanto sociedade, a gente não pode tolerar, né? Cada clique, cada compartilhamento, cada palavra, ela tem impacto. Então, a gente precisa assumir a responsabilidade coletiva de construir um ambiente digital ético e seguro. Eu quero aqui, em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, reiterar os agradecimentos em nome da Comissão de Combate à Violência contra a Mulher, representando aqui a doutora Ana Teresa Basílio, a nossa querida presidente, doutora Marília Bolt, presidente da OAB do Rio de Janeiro e presidente da nossa comissão. Quero agradecer a nossa comissão, o nosso GT de combate à violência digital contra a mulher, que foram, na pessoa da sua coordenadora, a querida doutora Vivian Bernardi, foi a idealizadora desse trabalho, junto com as membras Letícia Charrel e a doutora Aline Hardman, pelo empenho e pela dedicação. Esse trabalho ele reflete o compromisso da comissão com a justiça e com a dignidade humana. E eu aproveito aqui e convido a cada um de vocês que estão nos assistindo, né, a conhecer o nosso material. O link está na nossa bio, no perfil da nossa comissão, CCV Mulher OABRJ, a vocês conhecerem, divulgar e utilizar esse material, né? Que ele seja uma ferramenta de proteção, de orientação e de transformação, e que essa cartilha inspire outras iniciativas e fortaleça a nossa luta, a luta de todas contra todas as formas de violência. E aqui é a minha mensagem. Muito obrigada por essa oportunidade. Agradeço a doutora Bárbara Everes, nossa vice-presidente da comissão. Obrigada pelas palavras, pela oportunidade, pelo espaço, pelo trabalho coletivo, preocupado, no sentido de que, né, devemos fazer um bom trabalho, a justiça luta, a, a justiça luta, desculpa, gente, há uma boa realização da justiça através dessa cartilha, né? Porque a justiça, nós temos aquela ideia, né, de que a justiça ela anda de olhos vedados, né? Então nós, mulheres advogadas, nós temos o papel de retirar, né, essa vedação e ter acesso à justiça, principalmente para nós mulheres, né, em tempos de violência. Então, eu gostaria de chamar agora
a nossa principal incentivadora da cartilha, a coordenadora do GT de combate à violência contra a mulher em ambiente digital, a doutora Vivian Bernard, que é a idealizadora da cartilha Erro 404, Violência Não Encontrada, que é um trocadilho, não é? Porque é uma violência que ainda está sendo conhecida, e é uma brincadeira, né? Quando você acessa uma página, dá um erro e você fala, "Ah, e agora, né?" Na verdade, nós vamos apresentar justamente o que acontece no e agora, o que é agora, né? Qual o caminho a seguir quando sofremos esse tipo de violência. Então, identifique, entenda e combata a violência contra a mulher no ambiente digital. Com a palavra, Vivian Bernard. Olá, boa noite. Estão me ouvindo bem? Vou botar meu timer aqui que eu sempre inicio para eu não atropelar as falas, né? Porque ainda tem a Letícia. Eu fico muito feliz de a gente estar reunida aqui falando sobre a cartilha, porque no fundo não se trata somente sobre a cartilha, é um movimento de todas nós. Eu coordeno o GT, é uma honra enorme, mas é uma responsabilidade muito grande. Esse material, felizmente, está tendo uma proporção que eu gostaria que tivesse, mas não imaginava que teria. E a ideia durante esse 2026 é trabalhar muito em cima dessa cartilha, porque não adianta só a gente lançar. E foi um lançamento incrível, está tendo uma repercussão maravilhosa, mas a gente precisa compartilhar. A gente precisa fazer com que chegue a mais mulheres. E a ideia de utilizar uma linguagem mais simples, digamos assim, é para atingir todas as camadas. Porque o meu desejo, quando eu fiz o planejamento, né, a gente tem as nossas reuniões com as coordenadoras, com a diretoria, e eu falei, eu já tenho os 3 anos aqui prontos. Aí falei mais ou menos, e a cartilha justamente era para abrir, né, os trabalhos do nosso GT, e infelizmente é algo que tem ocorrido muito. Não só a questão da violência no dia a dia contra a mulher, mas a internet se tornou um campo. E acho que alguém está falando aí. Oi? Vivi, tá mudo seu microfone. É porque eu acho que mutou a Silvia, né? Voltei. Isso. Obrigada. E as pessoas acabam tendo mais coragem de falar o que vem à mente, de praticar esses ilícitos todos, porque acredita que nunca vai dar em nada. Então, como a gente falou no dia do evento, as pessoas colocam para fora aquelas opiniões, sendo que, na maioria das vezes, a mulher não perguntou opinião de ninguém sobre sua vestimenta, sobre a sua vida, né, a sua atividade sexual, sobre a sua orientação, sobre o seu corpo. A mulher não perguntou. E não é porque, mas é público. E o que que tem que o perfil é público? As pessoas perderam um pouco. É como se eu batesse na porta do outro e fosse lá falar meia dúzia de besteira. Mas por que que na internet pode? Não, não pode. E essa parte de educação que é a mais complicada. Você educar. Às vezes eu olho alguma coisa que me desagrada, mas eu simplesmente deixo de seguir a pessoa, porque eu não quero aquele tipo de conteúdo, não serve para mim. Mas se não for algo criminoso, digamos, né, que aí a gente toma outras atitudes. Mas eu não vou ficar falando do corpo da outra pessoa, de mulher, de homem, não vou. E esse material veio dessa maneira, com a linguagem muito simples, para atingir todas as camadas possíveis, porque mulheres sofrem violência, não importa a idade, não importa nível intelectual, não importa a escolaridade.
A gente, infelizmente, acaba vendo todos os dias, né? São advogadas, são professoras, são as mães que abriram mão de trabalhar fora e cuidam dos filhos, juíza, delegada, não importa. Nós temos, né, pesquisadores, cientistas, infelizmente, todas são passíveis de sofrer. Então, eu espero muito que essa cartilha chegue a inúmeras mulheres, e dentro desse material vocês vão perceber, e a Letícia vai falar um pouco melhor, porque eu saí perguntando a muitas pessoas: você conhece tal ferramenta? Hã? Você conhece tal termo? Hã? E fora do meu ambiente, porque o objetivo é esse. Convive comigo, obviamente vai saber porque acompanha minhas redes sociais. Mas eu fui buscar pessoas de fora. E é muita gente que não conhece. E muitas mulheres que não conhecem. E eu comentei até na academia que eu gostaria que aquilo fosse replicado em academia, né, em outros ambientes de trabalho, em farmácias, onde puder chegar, que chegue, que as amigas compartilhem, que os amigos, porque os homens também são bem-vindos a compartilhar essa cartilha. Então, tem muitas ferramentas ali, essa questão da validação da prova digital, num contexto familiar, de violência doméstica, a gente já teve decisão, então pode-se utilizar o print, mas enquanto advogado de direito digital, a gente sempre orienta que valide a prova, né, se possível, para evitar problema posteriormente. Tem outras ferramentas de auxílio, a Bárbara mencionou, canais que você pode acionar, que você pode procurar, remoção de conteúdo de menores de idade, e eu agradeço muito a confiança da diretoria, né, que me concedeu esse privilégio de estar à frente do GT. E o GT, né, eu acabo sendo a cara do GT, mas não faço nada sozinha, tenho as membros comigo, e na elaboração dessa cartilha, a Aline e a Letícia estiveram comigo, a gente fez reunião em pleno domingo. Então, eu fico muito feliz, eu fico muito grata por terem se doado esse trabalho, e espero que a gente consiga levar para muitas e muitas e muitas mulheres. Obrigada. Obrigada, doutora Vivian, nossa grande incentivadora em relação à cartilha. Como a doutora falou, nós nos reunimos no domingo, né, naquela loucura toda, dia de descanso, e aí a gente resolveu, né, que era o momento certo para poder tocar essa cartilha. É, e aí, espero que realmente se espalhe, né, para assim como, né, o pólen se espalha para poder produzir as flores, que essas cartilhas, ou pelo menos as informações contidas nelas, se espalhem pelo próprio local onde, né, essas mulheres sofrem, que elas encontrem conforto, orientação e educação através dessa cartilha digital, né? Então, é, é muito interessante, né? Porque, na verdade, nós estamos falando o tempo todo do digital, enquanto a vida também acontece no mundo real. A doutora Bárbara quer falar, levantou a mão, quer falar, né? Eu vou dar a voz para ela. A gente já havia combinado pela ordem de eu falar um pouco sobre a construção da cartilha, e a Letícia encerraria, né, Letícia, falando sobre as políticas públicas e quais são as soluções encontradas e os meios para se pedir ajuda em casos de violência. Não podemos manter assim? Eu vou falar de alguns tipos, né, de casos comuns que venham ocorrido. Vou falar de um caso muito comum que aconteceu, ficou famoso, qual foi a resolução desse caso,
aliás, de dois casos, né? E aí eu passo a palavra para a Letícia, mas agora eu vou passar a palavra para a doutora Bárbara, que ela quer falar. Peraí, só um instantinho. É que eu esqueci de falar que a cartilha ela também está disponível no site da OAB do Rio de Janeiro, na parte, no item que tem várias cartilhas lançadas pela Ordem dos Advogados do Brasil, na nossa seccional, e também tem a nossa cartilha lá nesse menu sobre as cartilhas que foram lançadas pela nossa instituição. Você ficou silenciada, Aline. Quem quiser baixar a cartilha, né, e espalhar para os vários grupos de mulheres, essa cartilha ela está disponível na Comissão de Combate à Violência contra a Mulher, né? Tá lá no link diretamente. Então é muito fácil, a linguagem bastante sensível, didática, não há juridiquês, justamente porque a nossa intenção é massificar a informação, né? Nós nos preocupamos com isso. Foi uma preocupação também da doutora Vivian, né? Que essas informações se espalhassem devido ao número de feminicídios, devido à gravidade também desses outros delitos que levam a problemas de saúde grave, né? Nós tivemos agora o caso das duas vidas que foram ceifadas no Cefet, né? Eram duas mulheres cheias de vida, eram duas professoras, uma delas era musicista, em plena ascensão, então embora não tenham sido considerados, né, crimes virtuais, foram crimes que aconteceram no cenário de uma escola, né, mas também são considerados, né, crimes graves, né, feminicídio. E os crimes virtuais, eles podem combinar com um feminicídio também, né? Então, o que eu queria falar é que nós elencamos nessa cartilha vários tipos de delitos, o que são e como evitá-los. Nós tivemos há alguns meses atrás, eu vou falar um pouco disso e depois passo a palavra para a Letícia. Um caso que tem acontecido muito, que é a questão do vazamento, né, de fotos não consentidas. Seja pelo ex-companheiro, imagina. Você passa um tempo, muito tempo, às vezes, com um companheiro de 10 anos, e quando esse relacionamento termina, você descobre que aquela pessoa é desconhecida. Tem uma pensadora que eu gosto muito, que ela é uma jurista, chamada Nancy Fraser, e ela fala que nós mulheres, nós estamos vivenciando uma era chamada de capitalismo canibal. E eu gosto muito dessa palavra, embora ela seja muito forte, né? Porque o feminicídio, ele é o fim, né? Ele é o aniquilamento. Então, o que nós estamos procurando fazer hoje é, através de um modo educativo, através de uma cartilha, mostrar às mulheres que há uma solução, que há esperança, que não é preciso chegar nesse canibalismo. Então, por exemplo, um caso que ficou muito conhecido foi um caso porque, assim, nós mulheres somos múltiplas, nós temos a nossa ancestralidade, então a gente, muitas vezes, tem as tarefas domésticas, nós temos duplas jornadas, e a Vivian também, a Vivian, ela também era multi-instrumentista, né? E eu também sou. Então, a gente, por exemplo, tem essa conexão. Mas o que eu queria falar sobre isso é o seguinte:
que eu, quando comecei a frequentar os grupos, né, para dançar, jogar o corpo, né, jogar o corpo na dança, se liberar um pouco, nós advogamos, as causas são difíceis, então nós vamos para a música para liberar um pouco, digamos assim, nossa alma e nosso corpo. E aí eu comecei a descobrir que havia casos no forró, que é justamente um lugar em que as músicas também são feitas, né, sobre a vida cotidiana do homem e da mulher do campo, né? É uma vida, né, mais simples, ou que fala sobre paixão. Nós começamos a descobrir através de um grupo organizado de Telegram de homens que namoravam essas mulheres e que, depois de um tempo, esses homens, geralmente quando essas mulheres estavam dormindo, eles as fotografavam sem consentimento. E para eles entrarem nesse grupo de Telegram, eles pagavam para entrar, né? Ou seja, aí já tem dois delitos: divulgação de foto não consentida e o agravamento dessa pena pela venda e lucro dessa foto. E os homens sempre contam com impunidade, né? Porque o patriarcado é quem, né, é quem está no, digamos assim, no topo do poder, né? Então, essas fotos começaram a enrolar até que foram descobertas, foram publicadas, já tem publicidade, né? Está no jornal, quem quiser depois pesquisar, está no G1. E está sendo investigado pela Polícia Federal, porque acontecia em vários estados. Olha só como eles se comunicam, né? Como eles têm uma, digamos assim, uma broderagem, tem espaços em comum que se deveria discutir coisas úteis, né, como Discord. Não, os homens encontram fóruns para se, né, juntarem e cometer esses delitos, né, de natureza sexual, por exemplo, né, contra as mulheres. E aí, esse grupo, por exemplo, está sob investigação. Então, já é um aspecto positivo, né? Porque muitos contam com a impunidade, com a naturalização do fato. E não é nada naturalizado. O corpo da mulher é um corpo natural, né? Não há mal nenhum nisso, em você estar ali com seu parceiro e viver momentos de intimidade. Anormal é quem quebra essa confiança, essa beleza de um relacionar-se, né? E publica essa foto sem consentimento. Isso que é a normalidade, né? Isso que é o que chamamos de o poder do macho, né? Que na verdade é como eu sempre falo, o homem ele não vai abrir o poder, não vai abrir mão de um poder, porque é um poder que ele tem sobre o corpo da mulher, sobre a vida. Então, quem quebra esse poder somos nós, a partir do momento que somos educadas e temos consciência de que há sinais dentro daquela relação, de que ela vai apresentar sinais e a tendência é piorar. Os homens não mudam por causa de relações de natureza amorosa, tá? Isso é uma questão cultural. Não a gente romantizar mais. Então, a gente tem que ficar atentos, né, para encontrarmos pessoas que são que possam ser da nossa confiança, né, e sempre estarmos atentas aos sinais. E outro caso que marcou muito, que é bastante comum, e agora diminuiu um pouco, porque era mais comum na época da pandemia, né, eram os aplicativos de encontro, né, que era legal no começo e tal, e que as pessoas. Teve gente que casou, teve gente que foi morar em outro país, deu certo, né? Teve muita coisa que aconteceu e que foi boa também. Só que houve casos, como sempre, como no caso, eu sempre falo, que essas pessoas que iam para o forró, na verdade, não eram, na verdade,
nem grandes musicistas, nem grandes dançarinos de forró. Eles eram infiltrados, eles estavam ali para detectar, né, a vulnerabilidade de algumas mulheres e se aproveitar da situação. Porque quando o homem está ali para tocar é, e para cantar numa banda, né? Ele realmente ele está ali engajado. Agora, quando ele vai para aquele espaço para poder capturar, digamos assim, uma presa, né? Vamos chamar ele de predador, né? Por isso que é capitalismo canibal, né? Então, ele está ali como um infiltrado para poder, né, tirar algum proveito da situação. Então, nesse caso dos aplicativos, todo mundo ficou, né, teve até um documentário, conheceu o golpista do Tinder, né? Que era aquele cara que usou o esquema de pirâmide, né? Ele tirava muito dinheiro de uma para ter um status, para conquistar outra, e aí para outra ele falava que eu fui assaltado, então ele não era brasileiro, né? Eu não lembro a nacionalidade dele. E ele ficava de Tinder em Tinder, ele ficava dando golpe nas mulheres, por exemplo, né? Então, isso daí além de ser uma violência patrimonial, isso também é considerado um estelionato sentimental. E o que acontece? Antigamente, né, se a gente chegasse numa delegacia, até a delegacia da mulher, para com esses crimes que são oriundos de novas tecnologias, isso parecia até uma coisa surreal, né? A gente não conseguia registrar esse tipo de crime. Hoje em dia, a gente já tem tipificado, né? A gente tem a lei do estelionato, né? Que é uma lei específica sobre esse crime virtual. Você pode chegar na delegacia e mesmo, olha, esse crime aí de estelionato sentimental, é, ele é um crime que é um crime que não compensa, mas ao mesmo tempo é um crime que eu não sei se, doutora, esse crime está no Código Penal. Sim, agora nós atualizamos, porque os costumes eles são muito mais rápidos, né, do que a lei. A lei demora um pouco para ser elaborada, os costumes vão acontecendo e a partir dos costumes nós vamos elaborando as leis. Então, a gente, quando é advogado, a gente tem que ter uma certa diplomacia, né? Quando a gente quer denunciar um crime e fazer com que haja reparação àquela vítima. Então, nesse momento aqui, nós estamos falando pelas vítimas, né? Pelas inúmeras vítimas, né? Dessas pessoas, né? Porque eles direcionam os delitos somente para mulheres, né? Então, por isso que nós estamos falando em delitos virtuais, né? Contra as mulheres, porque a mulher, nesse caso, ela sempre vai ser a vítima. Então, falando desses dois crimes, né, nós temos muitos outros. Acessem a cartilha que está no Instagram, no link da Comissão de Combate à Violência Virtual. E eu vou passar a palavra agora para a a idealizadora da cartilha, doutora Letícia Chaurrel. Ela vai nos apresentar mais questões sobre a situação, vai falar de políticas públicas, vai falar de como pode, por exemplo, né, cessar uma violência, quais são as medidas. Eu queria falar também que antes havia a figura do stalker, né? E aí, era difícil, né? Era difícil você provar o stalker, né? O stalker, o cara me persegue, aí chega na delegacia, falava, mas isso é crime. Ele fez alguma ameaça? Não fez ameaça, então não é crime. Hoje em dia já tem tipificado como um delito virtual, né? O stalker, e o stalker ele age tanto no virtual quanto no real. No real você vai registrar, e aí no virtual, seguindo direitinho, né? O protocolo de como manter as provas digitais,
né, as conversas e tal, você tem como chegar ao stalker, sim, porque ele já está também tipificado. Então, e tem alguns cuidados, só para encerrar, que eu esqueci de falar. É você não colocar, né, no seu Instagram, onde você está naquele momento. Você pode, é bom você registrar um momento que é bonito, às vezes está comemorando, mas colocar depois, colocar poucas pistas de onde você está, evitar colocar detalhes onde ele possa te localizar, né? A gente não precisa se ocultar e nem viver com medo. A gente tem que lutar por nossas vidas e por nossas alegrias. Então, isso quer dizer que nós temos também os meios de fazer cessar, né, o stalker, que é registrando logo em delegacia o delito, né, através da lei, né, registrando, inclusive, a perseguição, né, olha, eu estava aqui, tirei foto aqui, esse aqui é o carro dele e tal, e também ele está aqui mandando mensagens, muitos áudios, é stalker. Esse cara que está dizendo que está apaixonado por você, que está te mandando mensagem toda hora, de forma incessante, não te deixa dormir, manda mensagem, cuidado, liga o sinal de alerta, ele pode ser um stalker, né? E se ele começar com as ameaças, então aí você então vai educá-lo através da lei, tá bom? Então, vou passar agora a palavra para a doutora Letícia Chauhel. Oi, gente. Primeiro, eu gostaria de agradecer a doutora Aline pelo espaço, pela oportunidade, né, da gente poder falar sobre esse tema super importante que a gente traz na cartilha. A doutora Vivian, idealizadora dessa cartilha, né? Bom, hoje eu quero falar com vocês sobre os mecanismos de proteção e a quem a gente pode recorrer, o que fazer quando a gente é vítima, né? Inicialmente, eu acho é importante a gente dizer que ninguém está sozinho e pedir ajuda é um direito que a gente tem. Muitas pessoas permanecem nessas situações de violência porque não sabem o que fazer, a quem recorrer, acreditam que não vai ser acolhida. E a cartilha, ela traz exatamente essa oportunidade de mostrar para vocês que existem caminhos, né, quando a gente passa por uma violência. Então, quando a gente fala de mecanismos de proteção, a gente está falando de uma rede que envolve diferentes órgãos e serviços, todos pensados para acolher, orientar, proteger a vítima. Então, esses mecanismos incluem denúncias gratuitas, atendimento humanizado, orientação jurídica, apoio psicológico. Um dos canais é o 180. A gente liga quando você estiver passando por uma situação de violência, você não sabe o que fazer. Liga para o 180, lá eles vão te dar orientação, vão te dar acolhimento, te encaminhar para uma rede de proteção mais próxima da sua residência. Em casos de violência iminente, né, que esteja acontecendo ali agora, uma agressão, enfim, alguma coisa nesse sentido, a gente liga para o 190, que é para priorizar ali, preservar a integridade física e mental também, né? Temos as delegacias de polícia, e sempre foquem também nas delegacias especializadas, tá? Temos também as delegacias de crimes cibernéticos, de violência, né, digital. Então, se vocês sofrerem alguma violência no ambiente digital, procure sempre uma especializada. Nós temos também os centros, né, especializados de atendimento à mulher, as delegacias, como eu falei, a patrulha da Lei Maria da Penha. Temos abrigos sigilosos. Todos esses centros de atendimento, né, estão na cartilha. A gente botou os sites para vocês acessarem e verem ali toda a rede, né, de proteção do Estado do Rio. Nós temos o aplicativo Rede Mulher e a gente traz também aqui um aplicativo muito, muito bacana, que é a ferramenta Ela Protegida. Essa ferramenta, você não precisa nem instalar o aplicativo.
né? Você vai preencher ali um formulário com as informações sobre o que aconteceu, os documentos, relatar ali, tudo de forma sigilosa. E tem uma rede de atendimento. A equipe vai, receber esse formulário, né, que você preencheu, e vai entrar em contato com você através de e-mail, WhatsApp, telefone, para te orientar o que fazer, né, na sua situação. E tem um botão também de saída bem rápida, né, ali do site, né, do formulário, né? Então, é muito bacana essa ferramenta. A gente deixou também o Instagram, vocês podem entrar no Instagram do Ela Protegida, acessar, é, entender melhor como é que funciona o preenchimento desse formulário, né? E como que a gente pode se prevenir, né, da violência no ambiente digital? É super importante a gente, como a doutora Aline mesmo falou, né? Não postar no momento que você tá no bar agora, postar naquele momento, posta depois, né? É, a gente tem que manter sempre as nossas senhas super seguras, alterar elas regularmente, que essa é uma das formas de proteção. Criar senhas fortes também, colocar aquele Google Autenticador para poder você ter ali uma verificação em 2 etapas. Eu mesma tenho verificação em 2 etapas em tudo, Instagram, e-mail, enfim. Prestar bastante atenção, né, nas suas configurações de privacidade, bloquear pessoas desconhecidas, ter bastante cautela mesmo, com o que você vai compartilhar nas redes sociais. É importante a gente ter essas informações de como que a gente vai fazer isso na rede social, como que faz uma verificação em 2 etapas. A cartilha, ela traz, essas informações. Ela é bem comunicativa, né? Vamos colocar dessa forma, porque a gente traz o site, a gente explica tudo muito, com uma linguagem muito simples, que é para chegar a todos os públicos, né? Então, acessem a nossa cartilha, lá tem um conteúdo incrível que vai ajudar todo mundo a se proteger contra essas violências, né? Porque a violência digital, ela pode passar para física, né? Então, é super importante que se você estiver passando por uma violência, por um stalking, por exemplo, faz o seu boletim de ocorrência, vai numa delegacia especializada da mulher, ou então de crimes digitais. Fale com alguém, fale com um amigo, alguém da sua família, para te dar um apoio é super importante. Eu falo até com experiência, né? Infelizmente, também já passei por um stalking pelo Instagram. Então, o Instagram hoje também tem uma ferramenta de que você consegue bloquear qualquer interação com algum tipo de perfil, né? Então, ele bloqueia todos os perfis que essa pessoa tenta fazer. Então, é super importante também, né? A gente precisa usar a tecnologia a nosso favor. A tecnologia, cada dia que passa, ela está se desenvolvendo mais, né? Então, é importante que a gente conheça o que que a tecnologia tem que pode ajudar a gente a se proteger, né? Saber das nossas leis, né? E o que a gente consegue aí no ambiente digital fazer para conseguir a proteção que a gente tem de direito, né? E tentar o máximo possível se blindar desses crimes, né? Que nós mulheres estamos sempre aí passando, infelizmente, né? Eu acho que é isso. Se alguém quiser me complementar. E olha, gente, lembrei de uma coisa super importante. A doutora Aline falou sobre encontros, né, através de aplicativos, e a gente consegue acessar
os antecedentes criminais através do site de Polícia Federal. A gente pode colocar o nome completo no Jus Brasil para ter informações se aquela pessoa está com algum processo, né, de violência, enfim. Eu mesma uma vez estava conversando com uma pessoa que eu conheci no aplicativo e eu peguei, fui fuxicar, porque a gente tem que fazer isso, a gente tem que fuxicar mesmo, sem vergonha. Peguei o nome todo daquela pessoa, joguei no Jus Brasil e achei alguns processos. Então, assim, já cortei logo, bloqueei de tudo, porque é a partir daí que a gente começa a se proteger. Então, sem vergonha, fuxica mesmo, pega o nome completo, se conseguir o telefone, joga o telefone no banco para pegar o CPF, que às vezes tem também, ou o nome completo, joga no Jus Brasil, tem o site da Polícia Federal, é, tem também o aplicativo do Cinesp também, se eu não me engano. Enfim, tem todos esses sites de buscas, né, do nome completo, com o nome completo, né, dessa pessoa, tá na cartilha, tá tudo muito explicadinho. Então, acessem essa cartilha, se protejam, a gente precisa se proteger e não se esqueçam, vocês não estão sozinhas. A gente está aqui para apoiar e tem uma rede enorme de apoio aqui no estado do Rio. E vocês podem estar aí buscando para conseguir se blindar. E caso, infelizmente, seja vítima de violência, elas também estão ali para poder te acolher e te orientar em todo o processo dessa violência, né? É isso, gente. Aline, desculpa, eu levantei a mãozinha aqui para saber se estava ok eu falar rapidinho. Aproveitando que a gente botou aqui que era um debate, né? Então, acabamos sendo mais breves, eu acho que ainda tem um tempinho aí. Primeiro, fico muito orgulhosa de ver a Letícia, né, enquanto membro do GT, da comissão, a Aline também, falando, e a gente, vocês com tanta segurança, assim, para falar sobre essa temática, porque eu já estou aí, já tem há uns 15 anos. Mas o GT nasceu esse ano, nasceu em 2025. Então, foi um trabalho assim de formiguinha para a gente poder ajeitar e ver o que cada uma conhece sobre aquele tema, porque eu já trabalho com isso há muitos anos, né? Mas juntar um grupo para a gente poder trabalhar melhor isso e cada um trazer as suas vivências, eu fico muito orgulhosa em ouvir vocês falando assim com essa segurança toda, com todo esse conhecimento, é, orgulhosa em relação à cartilha. E essa questão que a Aline falou e a Letícia ratificou aqui do stalking, um dos tipos, a maioria das mulheres, infelizmente, que acabam trabalhando com essas questões de combate à violência contra a mulher, já passou por alguma coisa. Eu já passei por muita coisa, inclusive pelo stalking. E nessa época, a gente ainda não tinha a legislação. Então, quando eu cheguei à delegacia, né, e enquanto advogada, a gente tem prerrogativa, e é importante que a mulher advogada conheça as suas prerrogativas, porque falaram assim, mas não é caso de registro. Então, alguém estava me perseguindo no ambiente digital, estava me perseguindo em bares, em restaurantes, em academia, me esperando sair, em frente ao meu escritório, me ameaçando, e aí eu tive que ouvir aquilo de, "Ué, não é caso de registro." Então, se eu não soubesse, a minha prerrogativa enquanto advogada, eu teria ido para casa de mãos abanando. E aí eu pergunto, e a mulher que não é advogada? Ela vai pegar as coisinhas dela e vai embora da delegacia. Então é importante mesmo. A Letícia falou que nós disponibilizamos a cartilha toda clicável. Logo quando vocês abrirem, vai ver. Tem muitos clicáveis na cartilha. Por quê? Para facilitar o acesso. Até os nossos contatos, contato da comissão, tudo ali. É só você clicar que já vai direcionar. Porque eu sempre falo que o conhecimento é poder. E realmente, quando a gente tem conhecimento, ninguém pode fazer nada, porque a gente sabe os direitos que a gente tem, a gente sabe o que está certo, a gente sabe o que está errado.
Eu lembro quando ele me comentou essa questão do forró comigo, e por eu ser percussionista, toco com um grupo de forró, com rock, a gente faz aquela mistura legal que não é só do carnaval, né? As músicas de carnaval, a gente toca o ano inteiro. E é muito triste, porque esse ambiente do forró, quem gosta de dançar, é tão bom, né? É tão gostoso, é tão libertador, assim, para nós mulheres, a gente poder botar aquela nossa saia, botar nossa rasteirinha e dançar. E quando ela me contou isso, eu fiquei extremamente preocupada. E infelizmente acontece cada dia. E eu não lembro, acho que foi a Aline que falou, e eu até fiz assim, a machosfera, essa questão da broderagem e esses perfis que crescem, e eu sou muito contra isso. Esses perfis não podem ser monetizados porque eles estão ali com essas falas misóginas e acabam que muitas mulheres acabam escutando aquilo, vendo aquilo e acham que é normal, acham que está tudo bem e reproduzem. E aí a gente cai em uma outra questão. Eu vi uma postagem esses dias falando sobre a geração que a gente buscou esse empoderamento feminino. Só que, ao mesmo tempo, os homens parecem que estão mais machistas, que estão mais misóginos. Então, não é colocando a culpa na mulher, né? Vamos acabar com isso, que a culpa é sempre da mulher. Mas em que ponto acabou se perdendo a questão da educação? E aí eu tive um episódio de que às vezes a gente acaba reproduzindo algumas coisas. Nós também devemos nos desconstruir, né? Ah, porque isso daqui é coisa de homem. Ah, mas o que que é coisa de homem? O que que é coisa de mulher? Ah, porque você tem que falar igual homem. O que que é falar como homem? Como eu ouvi de uma colega alguns anos atrás falando do filho com uma namorada bem jovenzinha e explicou: ah, não, mas eu falei, pera, você tem que agir como homem, como é que uma mulher vai falar assim com você? E eu me assustei, porque eu já estava cansada de trabalhar nessa questão da proteção à mulher, e eu falei, fulana, eu não acredito que você está falando isso para mim. Ou você está passando isso para o seu filho, você não ia querer que um homem falasse assim com você, mas por que você está falando isso para o seu filho? Ele vai reproduzir isso e vai achar que é normal. E a depender da educação da menina, ela vai entender aquilo como normal. Então, nós, né, assim, dos 30, dos 40 anos ali, a gente tem isso muito vivo dentro da gente de ser empoderada. Mas como é que a gente está fazendo a educação, né, dos nossos filhos, de quem está próximo a gente? E isso foi uma coisa que, ao longo da exposição de vocês, me veio à cabeça para que evite-se, né? O cara gosta de ficar curtindo esses desculpa falar, mas todo mundo fala, né, do cabo da Campari e tudo que aconteceu nos últimos tempos. Então, é uma red flag se essa pessoa que você está se relacionando adora consumir esse tipo de conteúdo, corre, mas corre muito, porque a chance de você vir a ter um problema é sério. Alguém levantou a mãozinha aí, eu só vou falar mais uma coisa. Vejam na cartilha a parte de proteção para meninas, porque na cartilha também tem. Lá a gente menciona a questão do Discord, do Portiana, que eu perguntei, a maioria, e muita gente falou que não fazia ideia do que era. Ah, mas você nunca ouvi falar. Então, ali e tem uma ferramenta que eu gosto muito também, que ela é gratuita. Caso uma foto de menor de idade vaze, então tem como gerar aquele, o que a gente fala muito, né, em provas digitais, um código hash, um valor hash, uma pegada na foto para poder derrubar ou então evitar com que ela seja compartilhada. É importante que a gente proteja, né, nossas mulheres adultas, 60 mais, mas as nossas meninas também, tá? Era isso que eu queria complementar. Obrigada, doutora Vivian, por sua genialidade, também pela a sua generosidade, né? A doutora Vivian, ela tem uma compreensão muito grande, né, da nossa questão. E ela é, de fato, assim, uma pessoa que
tem essa necessidade de compartilhar esse conhecimento, né? De espalhar, de evitar que uma outra mulher sofra aquela mesma violência que ela sofreu, ou que eu sofri um dia, e que a Letícia sofreu. A gente quer fazer esse trabalho de formiguinha, que não é fácil, mas eu acho que é mais difícil você perder a esperança de conseguir. Então, eu acho mais fácil a gente continuar nesse caminho. E o interessante é que, é, já que nós falamos de prerrogativas, né, é interessante lembrar que, por conta justamente dos crimes serem cometidos, né, por meios, ai meu Deus, por aparelhos, né, eletroeletrônicos e tal, então esses prazos eles ficam mais extensos, porque a vítima ela não tem direito ao arrependimento. Uma vez, por exemplo, que um vídeo ele é postado sem consentimento na internet, é muito difícil fazer a retirada, e enquanto não tem a retirada do vídeo, o prazo está ali correndo, porque antigamente não, né? O crime de calúnia, injúria, difamação, 6 meses acabou, prescreveu. Mas hoje em dia, como eles se perpetuam na internet, eles se multiplicam, né? As pessoas baixam, tá proibido, não pode mais exibir aquele vídeo. Foi o que aconteceu, vocês lembram daquele caso que não era, a gente não se falava muito, não falava muito sobre direito virtual, sobre delitos virtuais, o caso daquela modelo famosa, né? Que ela foi para uma praia deserta, achou que ninguém conhecia e tinha um paparazzi lá, e ela foi flagrada. E aí, ela foi flagrada em pleno mar, num lugar mais desertinho, parece que era só ela lá, o casal, e aí os paparazzi filmaram. E eu lembro que foi muito difícil retirar esse vídeo naquela época, porque o argumento ela estava em local público, ela assumiu a responsabilidade. Então, estava em jogo ali dois valores: uma personalidade construída publicamente por ser uma modelo e, portanto, ela tinha um tipo de comportamento, né, que é interessante para a mídia, porque o comportamento dela é o que faz com que ela crescesse na mídia, é o que faz parte né, daquela geração, esse tipo, né, de exibição, esse tipo de aparição, né, esse sex appeal, digamos assim, né, que havia inclusive era incentivado culturalmente nas novelas, Sessão da Tarde, né, era assim, nós vivíamos uma geração assim, a Vivian também pegou esse período, né, Vivian? Nós somos ainda muito jovens, mas nós pegamos o período em que Sessão da Tarde nossos pais nem sabiam. Proibiu a gente de assistir filmes à noite. Vocês não podem assistir esses filmes à noite, não. Mas Sessão da Tarde, gente, Sessão da Tarde passava os filmes que, né? A gente ficava assim, oh, meu Deus! Então, no caso dessa modelo, né, foi decidido lá na instância superior que ela assumiu o risco, né? E aí ela não conseguiu a priori tirar o vídeo. Depois ela conseguiu, porque aí começaram né, os juristas, ainda bem, começaram a produzir, né? E aí não só a produção doutrinária, mas também através de jurisprudência, a proteger o direito à intimidade, e o direito dela era o direito à intimidade e não à privacidade. Intimidade é uma coisa e privacidade é outra. Ela teve o seu direito à intimidade protegido e o vídeo foi retirado, né? A mesma coisa aconteceu com o caso que originou a lei da Carolina Dickmann, por exemplo, né? Que ela foi ali, ela foi despreparada. Olha, Letícia, ela não era preparada como você. Ela não tinha autentificação em 2 fatores naquela época. Ela entregou, coitado, o celular dela lá para consertar e as fotos dela foram vazadas, né? Então, quer dizer, ela conseguiu naquela época também uma medida protetiva que não foi uma coisa extraordinária. Foi uma das primeiras personalidades, porque assim, as personalidades públicas, as mulheres muito famosas, vamos dizer aqui no Brasil, né, como Carolina Dickmann, Lona Piovani,
ou no exterior, Angelina Jolie, elas têm o direito a manter a sua intimidade. Então, a Carolina Dickman, ela conseguiu uma decisão de que os paparazzi não podiam mais subir. Eles subiam numa árvore para poder fazer registros eles eram stalkers deliberados da Carolina Dickman, e ela não tinha paz. E ela já tinha família, ela tinha filho para criar, né? Ela fazia tarefa doméstica. Na sua intimidade, ela era uma mulher comum e ela conseguiu a medida de afastamento desses fotógrafos. A mesma coisa é quando perguntam hoje para a gente, mas, doutora, a medida protetiva não é apenas uma questão de violência doméstica? E fora da violência doméstica? Não, as pessoas conseguem as medidas protetivas de afastamento. Já teve um caso de uma pessoa que conseguiu medida protetiva, por exemplo, por conta de um stalker. Ela conseguiu provar que ele era abusivo, né? Conseguiu comprovar que ele era obsessivo por ela, que ele era perigoso. Então, por que que ela ia esperar o pior acontecer? Ou por que que aquela delegacia ia negar para ela uma medida, vendo tudo que ela estava apresentando diante ali os olhos deles, né? E aí ela começou a ser instruída e aí nós começamos. Aí a gente usa um certo juridiquês também, não. Isso aí é prevaricação, né? Prevaricação, para quem não sabe, é quando o servidor público ele não quer cumprir o seu dever, que é ao menos, ou no mínimo, se ele desconhece uma nova lei, a pessoa apresenta para ele e ele tem a obrigação de pesquisar. Aí ele decide se ele vai registrar ou não. Se ele não registrar, ela ainda pode recorrer, porque nós temos duas delegacias, né, para os crimes virtuais. A delegacia da mulher, a depender de onde aconteceu o crime. No caso, por exemplo, das casas de forró, as mulheres poderiam denunciar na delegacia da mulher, né? Se, por exemplo, a violência acontecesse ali, porque hoje em dia nós temos uma lei federal, que é a Lei Federal do Não é Não. Ela tem um protocolo. No Rio de Janeiro, o protocolo ainda não foi regulamentado, mas existe uma parceria entre o protocolo Não é Não e o Ministério Público e um canal de ouvidoria exclusivo para esses casos de violência contra a mulher. Então, os estabelecimentos públicos hoje que realizam eventos, qualquer lugar que realize evento, seja de pequeno, médio e grande porte, se dentro daquele evento houver uma mulher em situação de vulnerabilidade, por qualquer motivo, não precisa ser um crime. Boa noite, Cinderela, não. Ela bebeu demais, ela está embriagada, né? Porque a bebida é liberada, inclusive a bebida é incentivada em nossa cultura, né? A gente está assistindo no Netflix, Netinha, como fala a Vivian, né? E aí passa aquela propaganda lá incentivando a bebida alcoólica. Então há aí uma questão, né? De que a bebida alcoólica ela é uma droga liberada e é incentivada. Então muitas pessoas estão ali bebendo e não sentem, né? Que elas, né, já beberam o suficiente. Não importa. Ela entrou em estado de vulnerabilidade, aquele bar, aquele local é obrigado a entrar em estado de vigília por aquela mulher. Perguntar se ela está bem, se ela precisa de um Uber até a casa dela. Mas isso eu sei que é uma. As pessoas falam, isso é uma questão ainda utópica. Eu falei, não é utópica, porque o Ministério Público já está ciente e já está colaborando nessa situação, né? Inclusive para incentivar o treinamento de todos os funcionários de eventos, restaurantes e bares. Acontece que o processo todo é lento, né? Você treinar os funcionários, mas a lei já está valendo. Aquela mulher registrou, pegou a câmera de que, né, no dia seguinte ela foi sofrer uma violência sexual e ela estava totalmente incapaz de tomar uma decisão dentro daquele bar, aquele bar vai ser responsabilizado. E eu acho isso ótimo,
Eu acho isso ótimo e toda mulher também deveria achar para se sentir segura. Porque a maioria dos lugares que frequentamos, nós nos sentimos inseguras, os lugares que nós podemos nos divertir, né? Podemos nos alegrar. Então, isso é um aspecto muito positivo e progressista. Então, outra coisa que eu queria falar, que eu comentei e vou falar rapidamente, a gente tem um tempinho aqui, é que nas instituições de ensino também nós não estamos seguras. Então, e as instituições de ensino, elas não estão preparadas para receber alunas, professoras e servidoras que sofrem qualquer tipo de assédio, seja do ponto de vista moral, seja do ponto de vista virtual ou de outra natureza. Então, o que que acontece? A maioria das universidades tem ouvidoria, né? E a ouvidoria vai chamar o aluno que provocou, ou o professor que provocou, ou uma figura externa, um marido e tal, que adentrou aquela universidade, né? Através do registro da ouvidoria, principalmente se aquela mulher já tiver uma medida protetiva, geralmente ela tem em casos de, né, marido, companheiro, namorado, ou ex-namorado, na verdade. Então, a ouvidoria, ela tem sim a obrigação, quando ela toma ciência de que aquela mulher já está sofrendo violência. Então, ela tem a obrigação de procurar meios adequados de que aquela mulher não se afaste da universidade porque ela sofreu algum tipo de violência ali dentro e que às vezes essa violência também é uma violência virtual, porque há casos, por exemplo, de ah, é, alunas né, vou falar, como a gente está falando de violência de gênero nesse momento, de alunas, por exemplo, que sofrem violência virtual através de um poder hierárquico de um professor ou de uma professora, através de uma fala, né? Eu sou o seu professor, então, portanto, eu posso falar, né, acima de você, né? Então, isso também, e isso fica registrado, isso também é uma violência virtual. E as universidades, só que essa violência, ela é mais invisível, mas ela também causa problemas moral, ela também causa, né, um burnout, ela também ela não deixa de ser uma violência psíquica, né? Não deixa de ser uma violência, porque tudo que fica registrado é como eu mencionei antes. Nós temos que conviver com isso, porque dificilmente nós teremos direito ao esquecimento, né? Porque não fica registrado como antigamente, de forma analógica, apenas na nossa mente. Fica registrado para que todos vejam, né? A humilhação pública, né? Em um vídeo, em uma gravação, às vezes, né? Por conta de uma questão hierárquica dentro das universidades. Então, as universidades, elas também precisam evoluir nesse sentido, né? Não contar só com a ouvidoria, deveria ter uma estrutura, não tem, então nós também podemos usar os apps, né? Como Rede Mulher, o Fique Ligada, isso, né? Não, Ela esteja protegida. esteja protegida, obrigada, esteja protegida, ou utilizar a ouvidoria do Ministério Público, porque o Ministério Público agora, ele tem uma ouvidoria específica, porque ele tem um setor de cidadania e direitos humanos, e quando afeta a vulnerabilidade da mulher, nós estamos descumprindo protocolos internacionais de erradicação de violência contra a mulher. Então, aí entra a questão da curadoria do Ministério Público em relação à vulnerabilidade das mulheres, né? Então, nós contamos, porque as pessoas pensam, entrou o Ministério Público, nossa, não, o Ministério Público tem a sua função investigativa, né? Mas o Ministério Público também tem a função
de curadoria de minorias. Pelo menos no Rio de Janeiro aqui já tem, né? Esse setor que se preocupa, até porque tem que se preocupar, porque o Ministério Público é um órgão que tem, em sua grande maioria, mulheres, tem promotoras, servidoras. Então, quando elas sofrem, né, assédio e outras coisas dessa natureza, elas também adoecem, elas se afastam, né? Então, todos os órgãos, o Poder Judiciário como um todo, todos eles, né, eles deveriam ter esses canais para evitar que essas mulheres, né, elas adoeçam até mesmo, como no caso do Cefete, né, que chegou ao extremo, né? Eu fico pensando que essa cartilha é muito interessante para reflexão também, e o machismo, ele é ruim para todas as pessoas, mas é pior para as mulheres, porque ele pode exterminar mulheres e extermina. E também é ruim para os homens, porque os homens, ficam cheios de pressões, né? E precisam provar que são machos. Então, assim, a masculinidade também é um ponto frágil, né? E que o homem precisa ser macho o tempo inteiro. Então, isso também causa um adoecimento. E se torna uma coisa doentia, como no caso do Cefete, por exemplo, né? Que o cara ele decidiu que ele ia exterminar com duas vidas. Uma das vítimas, inclusive, já sofria perseguição dele, segundo ouvi numa fonte, né? E ela ficava boa parte do tempo em home office, né? Então, para vocês verem que ela já tinha um alerta, ela era uma mulher sagaz, mas infelizmente, né? Acho que ninguém previu, né, que uma pessoa iria, né, cometer um ato extremo, infelizmente. Mas felizmente nós estamos avançando. Eu sei que a gente precisa ter um pouco de paciência, porque o progresso ele é lento, mas ele é ativo, tá? Leiam a cartilha, ela tem muitos meios ali de nos ajudar, de nos orientar, né? Tem um meio dialógico com as universidades, com os órgãos públicos, incluindo o Ministério Público, que é curador das minorias também, com todos esses canais, né? O app Rede Mulher é muito bom, eu indiquei esses dias, né? Porque você pode registrar lá uma medida protetiva, você está dentro de uma universidade e você tem uma medida protetiva que pede um afastamento de 500 metros, sei lá, e o cara chegou. Então você, né, entra em contato com o app, já chama a polícia militar, já evita que o cara, né, se aproxime de você. Então, direito é luta. E o direito das mulheres é uma luta contínua, né? Infelizmente, a gente gostaria de um pouco de descanso, mas nós estamos aqui segunda-feira, dia 22 de dezembro de 2025, finalizando o ano com uma cartilha que pode orientar e evitar muitas violências. Queria agradecer a todas vocês, a Vivian, a Letícia, a doutora Bárbara, que está aqui ainda com a gente, a Comissão de Combate à Violência contra a Mulher, a UAB Rio, a tutoria que nos convidou para falar sobre essa questão, né, a tutoria de filosofia na UERJ. É a tutoria de filosofia, mas a gente recebe alunos de outras áreas, né, porque nós trabalhamos também com a questão, né, da metodologia da pesquisa científica, né, orientando alunos e alunas como escrever um projeto, de qualquer área. É um projeto bastante democrático e nós gostamos muito.
né, da primeira apresentação da cartilha. Então, o projeto decidiu convidar as idealizadoras da cartilha para falar um pouco mais sobre que cartilha é essa que pode ajudar essas mulheres que estão, por aí sofrendo diversos abusos, né? Então, é só baixar, não tem nenhum custo, não é difícil de ler. A Vivian, ela foi muito sábia quando ela fez uma cartilha sem nenhum tecnicismo, é aberta para todas, né? E que os homens leiam também, né? Eles precisam dessa leitura. O machismo, como eu falei, não é bom para ninguém, né? Então, é isso. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, por favor, se pronuncie. Eu gostaria, sim, para finalizar, deixar uma mensagem aqui que juntas e juntos a gente pode fazer a diferença e a gente pode e deve garantir um espaço digital seguro para as mulheres, garantindo assim um futuro mais justo para toda a sociedade. Nossa comissão agradece a participação nesta live de hoje. Então, muito obrigada a todas e todos. Encerraremos por aqui. A gravação estará disponível no YouTube, tanto da tutoria quanto da OAB, na OAB da Comissão de Combate ou na OAB Rio, né? É A OAB Rio ela tem a página dela do YouTube. Se os senhores puderem disponibilizar a gravação para a gente, para publicar tanto no YouTube quanto no nosso perfil da Comissão de Combate à Violência contra a Mulher. É claro, será disponibilizado sim. E muito obrigada por estar aqui presente conosco, tá? Sua participação foi muito importante. Eu que agradeço. Uma boa noite a todos e todas. Até a próxima, Boa gente. noite, gente. Obrigada. 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 Tchau, tchau. Boa noite, Vivian.